Olá, tudo bem? Hoje eu irei ensinar a você a posição correta de sentar-se, porque essa posição, ela incomoda muita gente, ela é responsável por inúmeros transtornos na coluna vertebral. Em razão disso, pela importância dessa posição para prevenir dores e para diminuir suas dores crônicas na coluna lombar, é por isso que eu vou ensinar. Bem, as pessoas não sabem sentar-se corretamente, é verdade, não sabem ficar sentadas. Nós estamos aqui diante de uma cadeira de escritório. Nós sabemos que existe cadeira de escritório, existe banquinho, existe o sofá, e eu vou falar um pouquinho dessas cadeiras. Você conhece muito bem a cadeira de escritório, conhece muito bem o sofá e conhece muito bem aquelas cadeiras brancas que você vê em alguns restaurantes por aí, e às vezes em casa as pessoas até compram essas cadeiras brancas. Elas são péssimas para um assento adequado, ela faz você escorregar. Essa cadeira aqui de escritório, ela é um pouco almofada, macia, então é uma cadeira boa. Vamos lá, como que as pessoas sentam normalmente? Eu vou exemplificar aqui o modelo de assento das pessoas por aí. As pessoas em sua casa, seus filhos, seus pais, familiares, quando chegam, sentam assim. É um costume, é uma prática constante. Não sabem elas que sentar-se dessa maneira é tão danoso para a coluna, e é por isso que 90% das pessoas, se não sofre, irá sofrer de dores de coluna. Postura é muito importante e eu irei ensinar para você exatamente essa postura na posição sentada. Muito importante para proteger a sua coluna. É obrigatório, é imperativo sentar-se corretamente. Vamos então exemplificar agora como que as pessoas normalmente sentam. As pessoas normalmente começam sentado corretamente, que é o bumbum lá para trás, apoiado no encosto das costas, muito bem. Mas, à medida que elas sentam numa cadeira dessa de escritório, elas começam a inclinar o tórax fica inclinado para frente. Muitas vezes relaxadamente ali vendo o celular com a cabeça inclinada para frente. Então, esse ato de ficar diante do celular com a cabeça inclinada para frente já gera uma inclinação do tórax. Então, a pessoa fica relaxada assim. É comum esse tipo de sentar-se. Quando ela não inclina o tórax superior, ela então começa a escorregar o bumbum. E essa posição de escorregar o bumbum, ela é muito mais frequente. É uma posição cômoda. As pessoas sentar-se assim comodamente, quase deitado. E isso acontece naquelas cadeiras branquinhas que eu falei para você, aquelas cadeiras que tem restaurante, cadeiras de escritório, sofá então, nem se fala. O sofá ele já é propício para essa posição relaxada. E ali a pessoa nessa posição, muitas vezes está ali, dobra a perna, cruza a perna, assiste o celular, assiste TV e vai escorregando. Quando ela menos espera, está sentada com a região lombar, com a região do sacro. É muito comum isso acontecer. O sofá, como eu falei, já é muito propício para essa situação. Raramente você vai encontrar uma cadeira branca que tenha um encosto para a sua coluna lombar. Eu vou exemplificar um modelo de uma cadeira que quase não vejo por aí, é uma cadeira que tem uma lombadazinha. O correto é você sentar-se corretamente e manter-se nessa posição, alinhada. E aí você chega e diz, mas doutor Edson, se eu ficar nessa posição, você vai testar e vai comprovar o que eu estou te dizendo. Você vai começar a sentar-se corretamente, como eu estou te dizendo,
com o bumbum lá para trás, as costas bem apoiadas no encosto das costas. E você, após 1 minuto, vai começar a sentir-se incomodado. E por que você vai começar a sentir-se incomodado? Exatamente porque você vai sentir que começa a doer a sua coluna. E por que a sua coluna começa a doer? Só tem uma explicação, 2 explicações. Primeira explicação, é comum você ficar sentado, se você vai testar ficar sentado muito tempo na posição sentada retinha, e é comum após 1 minuto começar a doer. Você vai tentar corrigir a coluna, a postura e vai doer. E por que dói? Por 2 razões. Primeira razão, o seu hábito constante de ficar relaxadamente sentado com o bumbum lá para frente causou 2 problemas. Primeiro problema, fraqueza na musculatura estabilizadora da coluna lombar. A musculatura lombar fica muito fraca. Essa fraqueza dessa musculatura desestabiliza completamente a sua coluna. Sua coluna então começa a evoluir com falhas posicionais, e essas falhas posicionais começam a gerar pequenos pensamentos de terminações neurais. E então, quando você vai sentar-se corretamente, você força sua coluna, sua unidade articular a ficar numa posição neutra. Ela vai entrar então num sofrimento, porque ela já está viciada numa posição inadequada, e você vai forçar a sua musculatura a ficar contraída. E aí vai gerar um problema de dor muscular, porque ela está fraca, hipotrófica, ela perdeu o seu tamanho natural, porque quando você senta inadequadamente, seja nessa posição, ou seja nessa posição, essa musculatura ela vai perdendo estímulos neurais e ela fica fraca. Quando você senta corretamente, essa musculatura começa a se fortalecer, porque nessa posição sentada de forma correta, irá promover a essa musculatura o máximo de estímulos neurais para o seu fortalecimento. Então, a grande dica aqui para você que vai começar essa nova rotina de posturas corretas. Grande dica: mantenha-se sentado corretamente para estimular essa musculatura a maior índice de estímulo neural para que ela possa se fortalecer. Saiba de uma coisa: começa a doer, mas essa dor não dura muito tempo. Ao passar dos dias, você vai observando que vai diminuindo esse incômodo. Então, você tem que começar a testar essa posição sentada corretamente. De forma que, como que você vai fazer para iniciar nessa nova posição, que é a posição sentada correta? Se você estiver diante de uma cadeira de escritório, você senta com o bumbum para trás, apoiado no encosto, e fica ali relaxadamente. Numa relação de 60 minutos, você precisa trabalhar em escritório e tal, então a cada 60 minutos, contado de relógio, você então fica 50 minutos sentado e 10 minutos em pé. Segundo, se não quiser passar nessa relação de 60 minutos, em que passa 50 minutos sentado e 10 em pé, você pode trabalhar a relação de 30 minutos, onde você passa 25 minutos sentado, 5 minutos em pé. Mas, num primeiro momento, você pergunta: doutor Edson, 25 minutos é muito tempo, logo após o primeiro minuto já começo a sentir dores na coluna lombar. Estou tentando sentar-me corretamente, mas começa a gerar dor já no primeiro minuto. Aí eu vou lhe dar uma grande dica para isso aí. Primeira dica: na cadeira de escritório, senta com o bumbum para trás, apoiado as costas no encosto das costas, e nessa posição você fica até começar a doer, retinho, com a coluna reta.
Começou a incomodar. Aí eu vou dar uma grande dica, uma grande sacada aqui para você. Primeira dica, grande dica. Venha para a frente da cadeira. Para a frente da cadeira, deixe o seu joelho relaxado ali em frente à cadeira. E aí, você fica sentado aqui, ó, procura o seu ponto de equilíbrio e fica sentado. Uma maneira de você equilibrar, começar bem esse treino, ou é na cadeira de escritório, ou com um banquinho. Com um banquinho você será forçado a ficar mais ereto. E aí eu vou te dar agora a dica do banquinho, como sentar-se no banquinho. Quando você está sentado num banquinho desses, você pode adotar dois tipos de posturas, de 3. Então, os 3 tipos de posturas, como eu falei, são você sentar-se numa cadeira de escritório, inclinando o tórax para frente. Esse é o primeiro tipo de postura na posição sentada. Segundo tipo de postura na posição sentada, você sentar-se escorregando o bumbum lá para frente. Essa posição você não consegue adotar num banquinho desse, menos mal. E a terceira posição é você sentar-se de forma correta. Você pode sentar no final do banquinho, no centro do banquinho, mantendo a postura retinha, que é o ideal. E para ajudar você nessa posição, você vai relaxar o seu joelho. Deixa o seu joelho relaxar. Você fica muito mais à vontade nessa posição. Se quiser balançar o joelho, balança, não tem problema, contanto que a sua coluna mantenha-se retinha, em pé. Quando você senta num banquinho desse, na posição ereta, retinha, e começa a balançar os seus joelhos, isso gera na sua coluna um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai mexer com a musculatura da sua coluna lombar. Por que mexe? Apesar da musculatura não ter nenhuma relação com suas pernas, mas mexe. Sabe por quê? Por uma razão muito importante. A musculatura fica ali se mexendo, se contraindo diante do movimento das pernas, com um grande objetivo: equilibrar a sua coluna. Quando você mexe a sua perna, a sua coluna começa a se desequilibrar. E aí a musculatura vai se contraindo para lá, para cá. E isso é tão importante. Isso é muito importante para o fortalecimento dessa musculatura. Ela vai se contraindo, vai ativando o sistema neuronal, o sistema proprioceptivo. O objetivo dela é estabilizar essa coluna, para essa coluna não ir na onda desse balanceio. Isso é um exercício muito importante para estabilizar, para fortalecer essa musculatura. E aí você pergunta: doutor Edson, qual a importância disso? Qual a importância disso? É uma. A grande importância de você fortalecer essa musculatura é exatamente o fato de, se você não tem dor, você vai prevenir o surgimento de dores. Se você tem dor, você vai diminuir a potência dessas dores, porque o fortalecimento dessa musculatura vai estabilizar a sua coluna. Se você, porventura, adotou posturas incorretas, e você já te falei, você vai evoluir com dores crônicas diante dessas posturas incorretas, então você agora, com essa dinâmica, sentado corretamente, com esse exercício de fortalecimento da musculatura, você vai estabilizar mais a sua coluna, vai prevenir dores, você vai adotar um padrão mais correto, então você só tem benefícios nessa posição. Agora eu vou te mostrar uma cadeira de escritório que eu tenho e que é um padrão ideal para você sentar-se. Essa cadeira de escritório, você observa que ela tem um padrão diferente. Ela tem uma lombadinha aqui, ela tem uma entrada aqui. Essa entrada, ela protege a sua coluna lombar. Ela mantém a curva na sua coluna lombar. Manter a curva na coluna lombar é muito importante. Então, no meu caso, eu tenho essa cadeira aqui. Agora, se você tem uma cadeira de escritório
com a almofada, ela também é boa, ela mantém o seu bumbum encaixado aqui atrás e mantém a lombadinha, portanto, a curva na coluna lombar. Quando você fica sentado corretamente, você tem uma curva na coluna lombar e ela deve ser mantida. Quando você está em pé, você tem uma curva na coluna lombar e ela deve ser mantida em pé. Em outro vídeo estarei falando para você sobre essa posição em pé. Também é uma posição muito importante, ok? Na posição sentada, você tem que usar os recursos para sentar-se corretamente. Estamos ensinando então para você os vários recursos para você sentar-se corretamente, independente de onde você esteja sentado. Não importa. Se você está sentado numa cadeira branca que tem esse encosto liso, como são as cadeiras que você vê aí em qualquer lugar, aquelas cadeiras brancas de restaurante, então elas não são boas. Evite comprá-las, porque você começa a escorregar para frente e elas não são boas, ok? Então o ideal é você sentar-se corretamente e ter uma cadeira que auxilie você nessa posição correta. E essa cadeira, ela proporciona isso aí. Ela proporciona essa lombadinha na coluna lombar, mantendo a curva na sua coluna lombar. Portanto, uma cadeira excelente. Mas aí uma observação importante para você. Independente do tipo de cadeira que você tenha, seja a melhor cadeira, se você não quiser sentar adequadamente, pode ser a melhor cadeira. Você vai ter problemas posturais, você vai ter vícios posturais. Então, a ideia aqui é você ter a consciência do que é uma postura correta e qual a importância dessa postura correta, para que você evite transtornos dolorosos, transtornos na sua coluna. Então você irá sentar-se corretamente, vai começar a treinar essa posição sentada corretamente, até o momento que você começa a sentir dores. Se você começa a sentir uma dor na coluna lombar em razão da postura correta, saiba que é porque a musculatura foi utilizada o máximo dela, ela já não está suportando mais. E isso acontece exatamente porque essa musculatura está fragilizada. E por que ela está fragilizada? Ela está fragilizada porque você, ao longo da vida, sentando-se incorretamente, deixou essa musculatura assim. E agora você está sentindo dores na coluna, você tem problemas de coluna lombar, e então um dos recursos, uma ferramenta muitíssimo importante que você deve utilizar para começar a melhorar seu quadro de dor é sentando-se corretamente. Agora, uma outra grande dica para você. As pessoas são acostumadas, principalmente as pessoas sedentárias, são acostumadas a sentar-se por muito tempo ao longo do dia. E isso é um erro. Então, diminua o seu tempo na posição sentada. Observe que eu estou falando aqui com você e com muita tranquilidade eu mantenho a coluna ereta, mesmo na posição sentada. Ou seja, sem encosto, minhas pernas estão num balanceio, eu estou ali trabalhando a força dessa musculatura, eu estou trabalhando o fortalecimento dessa musculatura. Não importa qual é a sua profissão, não importa qual o seu tipo de trabalho, não importa o que você faz ou o que deixa de fazer, você deve praticar a posição correta, a postura correta na posição sentada. Principalmente, essa é a recomendação principal, principalmente para quem senta muito tempo durante o dia. Aí tem motoristas, taxistas, donas de casa que ficam muito tempo sentadas, costureiras, ficam muito tempo sentada. Então, tome cuidado com a sua coluna, porque a vida é curta. Quando eu digo a vida é curta, eu estou dizendo, você vai viver 60, 70, 80 anos, isso é uma vida curta. Mas o grande problema é que seus desarranjos posturais vão ser sentidos, as consequências serão sentidas
logo após os 40, 50 anos de idade. Sendo que, com isso, você vai passar 20, 30 anos sofrendo dores. E aí está a razão dessa grande dica que eu te dou. Posturas corretas na posição sentada. Sucesso, espero que você consiga desenvolver essa posição. Eu vou apresentar agora para você algumas posições no sofá. E qual a dica para você utilizar no sofá? Quando eu sento num sofá como esse, é um sofá semelhante ao sofá que você tem na sua casa, então você observa que como o assento, a área do assento é muito larga, é natural o seu bumbum não ficar próximo ao encosto. Então, naturalmente, o seu bumbum já fica um pouco escorregadio. E é natural, é comum, diante dessa condição, você já relaxar. Quando você relaxa, você altera a curva da sua coluna lombar. A sua coluna lombar, ao invés dela ficar com uma curva para trás, um C para trás, ela fica ao contrário. Ela fica um C no sentido inverso, côncavo. Então você está desestabilizando a sua coluna lombar. E isso vai gerando a sua musculatura, uma fraqueza na sua musculatura, com muito mais frequência. E rapidamente, 30 dias, você utilizando essa postura, você perde muito da força muscular e você perde muito diâmetro transverso dessa musculatura. Então ela só tende a enfraquecer. Qual seria um recurso para você utilizar o mesmo sofá, sem precisar trocar e manter uma posição correta? O recurso é, ou você sentar-se mais à frente, mantendo a posição retinha, posição ereta, postura ereta, conforme eu te mostrei na cadeira de escritório, no banquinho, manter-se retinho. Esse é um recurso. Um outro recurso que você pode utilizar, você vai pegar almofadas, então, uma almofada como essa, pode ser um almofadão. Pronto. Nessa posição, você está com a coluna alinhada, a coluna bem apoiada, relaxada e mantendo uma certa curva na coluna lombar. A coluna está numa posição de neutralidade, não vai lhe causar transtornos. Não é aquela posição em que você vai estar fortalecendo devidamente a sua musculatura. Por que não? Porque a musculatura ela está relaxada. Para você fortalecer essa musculatura, você precisa ficar na posição neutra, sem apoio das costas. Fortalece com muito mais intensidade a sua musculatura. Mas, usando uma almofadinha ou um almofadão, já ajuda demais a sua posição, a sua postura, nesse padrão de postura correta. Espero que você comece a praticar agora essa posição, porque isso tenderá a ajudar demais a sua coluna, tenderá a ajudar demais na minimização, na diminuição do seu quadro de dor. E isso poderá até ajudar você a corrigir suas dores. Uma dica muito importante, se você trabalha no ramo, em alguma coisa que o faz manter-se muito tempo na posição sentada, como já citei, taxistas, motoristas de caminhão, costureiras, donas de casas, pessoas que ficam ali sentadas há muito tempo, pessoas aposentadas que gostam muito, com muita frequência, ficar na posição sentada. Então, se você é uma dessas pessoas que precisa ficar muito tempo na posição sentada, eu vou dar algumas dicas para você. Primeira dica, adote o hábito de sempre ao estar sentado ficar retinho. Essa é a primeiríssima dica. Segunda grande dica, numa relação de 60 minutos, em que você fica na posição sentada, você fica 50 minutos sentado e 10 minutos em pé. Se você pode ser uma relação de 30 minutos, para cada 30 minutos você fica 25 minutos sentado
e 5 minutos em pé. Mas aí você diz, mas doutor Edson, eu sou taxista, eu sou principalmente caminhoneiro, que precisa rodar horas e horas. Bom, então a dica para você nesse sentido é, já que você precisa ficar muitas horas sentado, algumas dicas importantes. Primeiro, ao estar sentado, mantenha-se sua postura ereta com uma lombadazinha na coluna lombar. Dica muito importante, isso é uma dica de ouro. Quando você parar o carro, não fica sentado, fica em pé, anda, faz o que você quiser, para que haja, menos fique na posição sentada, para que haja um destensionamento da sua coluna lombar como um todo. Se puder trabalhar algum tipo de alongamento, trabalhe algum tipo de alongamento muscular. Eu vou estar em vídeos posteriores orientando você a fazer algum tipo de alongamento muscular para ajudar a sua coluna lombar. Essas são as dicas de hoje. Além dessas dicas, uma outra dica muitíssimo importante, essa é importantíssima também. Evite crescer a sua barriguinha. Tem pessoas que têm uma barriga muito grande e isso força demais a sua coluna lombar. Então, se tem uma barriga grande, perca a barriga. Diminua a sua barriga fazendo algum tipo de exercício, controlando melhor seu tipo de alimentação, comendo um alimento mais natural, menos massa, menos açúcar, menos óleo, menos gordura. Então, diminua esse tamanho dessa barriga, porque isso só vai ajudar a sua coluna. Eu quero dizer com isso que um abdômen grande só prejudica a sua coluna lombar. O abdômen globoso, chamamos assim, vai ocasionar hérnia de disco, vai ajudar a ocasionar artrose, e é tudo que você não quer, porque isso significa mais e mais dores. Então estão aí algumas dicas de ouro para você nesse dia, para que você comece o dia bem, todos os dias muito bem. Sucesso! Coloque em prática essas dicas e até o próximo vídeo.